Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Pode-se dizer que a perspectiva cristã dos Founding Fathers, apesar de serem maçons, gerou uma Constituição mais duradoura, mais perene, exatamente para se fundamentar em princípios cristãos? Bom, a minha resposta a isso é decididamente não. Então, não há nenhuma Constituição que possa, por si mesma, ser duradoura pelo seu simples conteúdo. Quer dizer, a Constituição é apenas um documento escrito, e se não houver as forças políticos sociais capazes não só de colocá-la em prática, mas de manter a interpretação originária, tudo se estraga muito rapidamente. Então, o que realmente fundamentou e tornou a democracia americana um pouco mais duradoura do que se poderia esperar, não foi a Constituição, foi a existência de uma classe aristocrática profundamente comprometida com os destinos do país, tá certo? Que sentia o país como coisa sua e que, portanto, zelava pelo país. Pode parecer um paradoxo eu dizer isso, que a democracia funcionou por causa de uma aristocracia, mas isto é a verdade. Tão logo a classe dominante americana começou a ser reciclada, começou a aparecer outras pessoas de outras origens, tá certo? Já não comprometidas com a história americana, como você vê, por exemplo, os Rockefellers, quando aparecem os Rockefellers, eles já sobem na vida por meios completamente diferentes desde o início. A história do John D. Rockefeller, a história do verdadeiro criminoso, quer dizer, o sujeito que ele sufocou uma greve na base do banho de sangue, e daí se tornou uma espécie de inimigo público número 1, e para melhorar a sua imagem contratou um grande publicitário, que aliás era genro do Dr. Freud, e daí foi trabalhar, levou 20 anos para ele melhorar a imagem dele, tá? Mas todo mundo sabe quem é o sujeito, né? Então, quando aparecem fulanos como este, como Morgan, como George Soros, você fala, bom, então a classe dominante mudou, e não adianta você ter a mesma Constituição escrita. Quer dizer, é a força efetiva da ação humana o que mantém as coisas funcionando. E a ação humana, ela evidentemente é determinada pelos valores que estão em jogo. Quer dizer, os valores que orientavam a conduta dos Founding Fathers não são os valores que orientam a conduta de Rockefeller, George Soros, etc, etc. E é exatamente por causa disso que a coisa está mudando. Se você pegar por a própria elite intelectual americana, vamos dizer, a transfusão que você teve de intelectuais europeus, né, que fugiam da guerra, foi um fator determinante na mudança do curso das coisas aqui. Quer dizer, eles abriram as portas e veio um monte de marxistas malucos aí, e em poucos anos a universidade americana tinha mudado completamente de mentalidade. Em suma, não, a Constituição pode ser muito boa e tal, mas não é ela que segura as coisas. O que segura é a ação de um grupo de pessoas que está envolvido na coisa. Você vê que no Brasil, você só teve nós só tivemos um grupo de pessoas assim durante o Império. Quer dizer, se você lê o livro do Otávio Tarquínio de Souza, que é um livro que todo brasileiro deveria ler, não é um livro, é uma coleção de 10 livros, chamado História dos Fundadores do Império do Brasil. Você verá que ali você tinha uma classe aristocrática que realmente considerava o país como uma coisa sua e que ela tinha que cuidar. Mas isso durou muito pouco. Quer dizer, quando chega na República, já sobe um monte de revistas, cara que você não sabe de onde veio, Floriano Peixoto, tá certo? Então eu gosto, por exemplo, de comparar, você dá uma olhada no Paço Imperial, que era a residência do imperador, e dá uma olhada no hoje Museu da República, que era o Palácio do Catete. Então o imperador morava numa casa, parecia uma casa de fazenda, um lugar modesto. Então, fizeram a república e já tiveram que construir um palácio. Mas imediatamente, no dia seguinte. Quer dizer, por que precisavam disso? Eram pessoas que já não tinham, vamos dizer, a mesma mentalidade de serviço ao país. Quer dizer,
a aristocracia fundadora, ela de fato considera o país coisa sua, quer dizer, ela já tem a propriedade do país, então ela tem que cuidar. Quando você não tem mais as pessoas, quando o país não pertence mais a ninguém, então naturalmente entra em leilão, pô. Então daí começam as revistas, começa cada um a pegar um pedaço. Então, o que sustenta uma ordem legal é a existência de uma classe aristocrática comprometida. Então, a democracia depende da aristocracia. Se acabou aquela aristocracia, então começa a formar uma oligarquia, que é um negócio completamente diferente. E quando você observa o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, 20 anos atrás, os Estados Unidos eram o maior credor do universo. Hoje são o maior devedor. Tinha a maior indústria do mundo. Agora, quinto, sexto lugar. Tá certo? Então, e ao mesmo tempo você vê que o dinheiro americano está fundamentando o crescimento de países que são virtualmente inimigos. Então, como é que você vai identificar o interesse dessa classe dominante com o interesse do país, quando é obviamente o contrário? Né? Então, eles começam com a demolição da economia. Você vê, no século XIX, a Inglaterra teve a ideia de fazer a economia global. O que aconteceu? Caiu a Inglaterra, subiu os Estados Unidos. Né? No século seguinte, o mesmo país que foi beneficiado pelo fracasso da economia global britânica não aprendeu nada com a lição e ele quer fazer a economia global. Então, abre os mercados, né? Todo mundo, livre mercado, fala, bom, muito bem, então agora acabou a indústria americana, só tem indústria chinesa. Tem um desemprego monstro, um endividamento trilionário, né? Mas a elite econômica não está perdendo nada com isso, está ganhando. Só que agora ela ganha contra o país. Então, o que decide o destino de um país é o seguinte: quem manda nele e o que essas pessoas têm na cabeça. Não deveria ser preciso dizer isso, né? Porque é uma coisa bastante óbvia. Quem manda é quem decide o que vai acontecer, e daí as coisas acontecem. Né? As leis, as instituições, etc., podem ser de caráter democrático, aristocrático, como você quiser, mas o que interessa é realmente quem é a classe dominante. Então, se você pensar bem, quem é a classe dominante no Brasil hoje? Né? É um bando de revistas petistas e um grupo de empresários que vende até a mãe. Então é por isso que o país tem 50 mil homicídios por ano, por isso que é o país que mais cresce no consumo de drogas, por isso que está a roubalheira generalizada, porque eles estão lá para isso. Então, o sujeito que se acha, vamos dizer, o sujeito está subindo na vida e que, apesar de estar subindo, se considera um excluído, ele é um criminoso em potencial. É o tipo mais perigoso que existe. Quando eu via no Rio de Janeiro a Benedita da Silva, depois que ela era governadora do Estado, ela ainda se achava, eu sou mulher negra excluída. Não, minha senhora, excluído sou eu. Eu sou um preto excluído, a senhora não. A senhora branca que está aí na elite, só está mandando, não percebeu ainda, ninguém avisou que a senhora agora é governadora. Então, se a pessoa ainda se sente excluída, ela sente que ela não tem, vamos dizer, a participação que ela merece. Então, ela tem que pegar mais e mais e mais e mais e mais. E quanto mais roubar, né, mais vai se sentir excluído e prejudicado. Então, você vê assim, o único lugar, o único grupo social brasileiro onde você vê pessoas identificadas com a nação são, de fato, as Forças Armadas. Então, se você estudar a vida dos presidentes militares, com todos os erros que eles possam ter feito, nenhum deles ganhou um tostão. Nenhum saiu rico. E não acrescentou nada ao patrimônio. Você pega o patrimônio antes e depois, ou ficou o mesmo ou diminuiu. Isso durante 20 anos. E os camaradas tinham um poder enorme na mão. Vai ver o patrimônio do seu Lula. Vai ver o patrimônio do seu Zé Dirceu. Então, por que eles não roubavam? Porque eles já sentiam que o país era deles. Eu não vou roubar o que é meu. Se você tem essa identificação com o país, então você cuida. Eu já assinalei, por exemplo, esse fenômeno que você vê em São Paulo, onde, vamos dizer,
classe dominante, os ricos, constroem lá um bairro, fazem um monte de casa bonita. Daí, daqui a pouco, aquilo começa a ser invadido pelas firmas. Então, deixa de ser casa, passa a ser empresas, né? Mas daqui a pouco vem as prostitutas, etc. Então, as empresas vão embora. Ali não está cheirando bem, eles vão embora. No fim, vão embora até as prostitutas e ficam os mendigos. Então, a gente pensa assim, por que essa classe dominante não defende, né, o território que ela conquistou? Porque ela não sente que é dela. Então não tem que defender, ela está pensando apenas na sua comodidade. Ah, aqui piorou, a gente vai embora. A gente abandona. E se a classe dominante abandona, quem vai defender o negócio? O povo não tem condição de se organizar para defender. Entendeu? Então, esse fenômeno geográfico brasileiro, quer dizer, a fuga da burguesia, né, cada vez para mais longe, mostra que essa, vamos dizer, é uma classe dominante absolutamente irresponsável. Então, e as novas camadas que estão se tornando dominantes são mais irresponsáveis ainda. Quer dizer, um fenômeno como esse do mensalão, falou, bom, mas era absolutamente inevitável. Né? A hora que os milicos desistiram, abriram as portas, chamaram de volta toda aquela gente, falou, meu Deus do céu, eles passaram apertado durante 20 anos, uns estavam na cadeia, outros estavam no exílio, sem dinheiro. Você acha que eles vão se contentar com pouco? Quer dizer, nunca podia ter entregado o poder a essa gente, mas nunca. Agora, os milicos ficaram lá 20 anos, não trataram de formar uma classe política. Aliás, não fizeram política nenhuma, eles só faziam administração. Não? Quer dizer, fizeram um golpe militar para impedir que os comunistas fizessem no Brasil o que fizessem em Cuba. Mas não fizeram uma campanha anticomunista por um único minuto. Quer dizer, não educaram a população contra o comunismo. Então, na hora que acabou a ditadura, volta o comunismo, todo o país recebe aquilo de braços abertos. E no Brasil você já tem uma tradição de que esse pessoal comunista é também ladrão. A esquerda é um bando de ladrões desde o tempo de Getúlio Vargas. Então, quem não sabia que isso ia acontecer? Todo mundo sabia. Mas fizeram vista grossa. Por quê? Porque esse negócio não tem dono. Então, a existência da classe aristocrática, capaz de se sacrificar pelo país, e que não precisa roubar o país, porque ela sente que o país já é dela, né? É isso que garante. Quer dizer, a democracia, a ordem, os direitos humanos, etc. Senão vai tudo para o brejo. Não adianta você ter leis maravilhosas. E você não, olha, então o pessoal tem muita gente que acredita, não, como o negócio teve inspiração cristã, então a coisa tem uma força por si mesma. Não tem, isso não é verdade. Quer dizer, por que você escreveu um livro inspirado por inspiração cristã? Agora você tem um contato de exclusividade com Deus, que Deus vai te proteger só por causa daquilo. Fala, de onde você tirou essa ideia? Quer dizer, se você escreveu um negócio de inspiração cristã, ótimo, agora você cumpre. Não é isso? Quer dizer, o documento em si ele não tem um poder mágico. Né? Mas aqui você tem esse culto. Você não pode esquecer que o americanismo é uma espécie de religião. É uma mistura de protestantismo com o patriotismo americano. Tudo baseado em coisas que não são falsas, mas são apenas valores e não realidade. E valores só se convertem à realidade pela ação humana. Agora, se você acredita que aqueles valores eles estão imantados de uma certa força espiritual, você está muito doido. Isso realmente não existe.